Vamos dar início, então, à atividade da tarde, começando agora com o negociado sobre o legislado. Então, para compor a mesa, chamamos aqui Antônio Fernando dos Santos Neto, que é dirigente sindical do CSB, o Paulo Fernando Ortega Bosch Filho, que é advogado e diretor de sindicato, e também Paulo Henrique Azzolini. Boa tarde a todos. Nosso sindicato escolheu muito com cuidado esse tema e estamos trazendo aqui o nosso palestrante, presidente da central do nosso sindicato. Eu quero fazer aqui um agradecimento público, em nome da minha diretoria, à Central CSB, que sempre amparou o nosso sindicato desde a nossa fundação. Passo a palavra ao Antônio Neto para proferir a palestra. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero agradecer ao Sindicato dos Advogados, ao Paulo Lima, o convite muito honroso para poder vir falar no primeiro simpósio que o sindicato organiza. Ou seja, entramos para a história. Daqui a alguns anos, poderemos dizer que estivemos juntos organizando e participando de um debate sobre isso. Fiquei muito preocupado quando o Paulo me convidou. Ele primeiro me convidou para falar sobre greve, né? Que é direito mais antipático do que greve. Tem até um livro de um procurador do Ministério Público do Trabalho, que foi presidente do CONARES, que escreveu um livro sobre greve, um direito antipático, para que a gente possa discuti-lo sobre essa ótica. E aí, discutindo com ele, ele falou, bom, tem outro assunto aí que está em moda, que é acordado sobre legislado. E nesse assunto, obviamente, o movimento sindical tem opinião muito forte sobre ele. E em que pese possa dizer que seja algo de moda, eu quero crer que ele é reincidente. Na verdade, ele vem sendo colocado sempre. Alguns de vocês não têm idade, mas em 93, né, o ministro do Trabalho era Barelli. Ele colocou em discussão contrato coletivo de trabalho, que nada mais era do que fazer um acordado sobre legislado. Ou seja, colocando sob uma nova roupagem, os acordos e convenções coletivas, uma figura nova no nosso direito do trabalho, o contrato coletivo de trabalho. E quando eu fui pesquisar, para debater na Câmara Federal o projeto que fala sobre acordado sobre legislado, a gente foi achar muita coisa. Em 2010, o Fernando Henrique mandou um projeto que alterava o 618 da CLT, que dava acordado sobre legislado, que foi aprovado na Câmara Federal. E quando foi ao Senado, não foi 2010, desculpe, foi 2002. Em 2003, quando assume o presidente Lula, as centrais sindicais pedem a ele que retire, como era um projeto oriundo do Executivo, que retirasse da pauta, e ele retirou da pauta. Então já vinha contrato coletivo de trabalho, o projeto que alterava o 618, e agora, na MP, que falava sobre o PPE, Programa de Pleno Emprego, também um deputado de Goiás colocou uma emenda dizendo para validação do acordado sobre o legislado. Então, a todos os momentos, você tem essa discussão dentro do Congresso Nacional. Até que surgiu um projeto apresentado pelo deputado Júlio Campos, que versa sobre o acordado sobre o legislado. Obviamente que esse é o sonho do patronato. A gente, quando olha na relação capital-trabalho, quando ouve o presidente da CNI, numa reunião com o presidente da República, dizer que não teria problema nenhum de aumentar a jornada de trabalho para 80 horas semanais, ele diz de uma maneira bastante enfática, e usando um argumento tão falacioso, eu até aprendi outra palavra, não é falacioso, é sofismático, né? Um sofisma muito grande. Ele
inclusive está no documento da CNI, das 101 alterações necessárias na legislação trabalhista, na modernização da relação capital e trabalho. Ele diz com todas as letras: querem que o empregado tenha uma vida de autônomo, ou seja, o que ele quer, trabalhe 80 ou 100 horas semanais para sobreviver, e que não deva almoçar direito, não tirar férias e não trabalhar com equipamento individual de trabalho, com EPI. Ou seja, e ele faz um paralelo com o microempresário individual, o MEI. Ele diz: se o cara que trabalha com o MEI pode trabalhar 80 horas semanais, não tem férias, não tem 13º, não tem intervalo nenhum, por que o seletista também não pode? E aí nós podemos achar que isso é uma coisa agora, num momento de crise mundial, momento de crise produtiva, ou seja, as fábricas fechando, baixa utilização da capacidade produtiva. E aí, quando a gente pesquisa, você vai ver que em 1930, quando da introdução das férias de 15 dias, qual foi a posição do patronato naquela época? Se a gente lê isso para vocês, muitos de vocês vão rir. Mas, infelizmente, num dos documentos que a gente pesquisou e encontrou, efetivamente diz isso. O documento que eu encontrei dizia que foi um memorial apresentado pela Fiesp em 26. Não é verdade, porque a Fiesp foi fundada em 31. É um memorial feito pelo CIFTA, Centro das Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado de São Paulo. O autor é Otávio Pupo Nogueira. Então ele dizia o quê? Que fará um trabalhador braçal durante 15 dias de ócio? Ele não tem o culto do lar, como ocorre nos países de padrão de vida elevado. Para o nosso proletariado, para o geral do nosso povo, o lar é um acampamento, sem conforto e sem doçura. O lar não pode prendê-lo, e ele procurará matar as suas longas horas de inação nas ruas. A rua provoca com frequência o desabrochar de vícios latentes, e não vamos insistir nos perigos que ela representa para o trabalhador inativo, inculto, presa fácil dos instintos subalternos que sempre dormem na alma humana. Mas o trabalho jamais desperta. 1930. Qual é a diferença da visão do presidente atual da CNI, que eu qualifiquei de um escravocrata, com esse Pupo em 30? Nenhuma. O patronato quer efetivamente ter uma relação capital-trabalho, que não é uma relação igual. A relação de patrão e empregado, capital e trabalho, não é uma relação de iguais. Já dizia Lacordaire, entre o rico e o pobre, entre o fraco e o forte. É a lei que liberta, é a liberdade que escraviza. Então essa conversa mole de você flexibilizar, e aqui nós temos muitos advogados, futuros advogados, é bom saber que eu nunca vi flexibilização para cima. Toda flexibilização que se apresentaram é para reduzir e extinguir direitos. Então nós temos que ter muito cuidado. O projeto diz assim: não, nós vamos dar capacidade aos sindicatos para eles negociarem. Essa palavra é uma palavra bonita, né? Os sindicatos vão poder negociar. Só que, ao mesmo tempo, esquecem que nós não temos legislação de proteção para a organização no local de trabalho. A emenda 45 criou alguns probleminhas para nós, que se nós formos fazer uma negociação coletiva e precisarmos entrar com um processo de dissídio coletivo, eu tenho que ter a anuência do patrão. Se eu não tiver a anuência do patrão, eu não posso entrar com dissídio coletivo. Vamos dizer que eu consiga fazer uma greve. Inventar um tal de interdito proibitório, em que ele pega imediatamente uma liminar na justiça
que põe o sindicato a 1 quilômetro da porta da empresa, proibindo ele de fazer o tal piquete de convencimento. E aí vem dizer para nós, dirigentes sindicais, que isto aqui é uma coisa muito boa. É bom para o sindicato. O sindicato vai ter liberdade de negociar e o que ele assinar vai valer. Essa relação não é tão igual. Eu não tenho problema de negociar, nós negociamos. Aliás, se vocês forem, não há nada mais tranquilo de ser negociado do que a CLT. A CLT prevê várias formas de negociação. É só lembrar o 464 da CLT, o 468 e o artigo 9º da CLT. Isso diz quais são as coisas que nós devemos efetivamente poder negociar. Você tem que ter a garantia de um patamar mínimo. E é por isso que nós discordamos de acordado sobre o negociado. Você tem um patamar mínimo. Se você não tivesse uma legislação que obrigasse o patrão a pagar salário mínimo, você não teria salário mínimo. Nós vemos pelo interior do Brasil prefeituras pagando para professores menos que o salário mínimo como salário e dando abonos para complementar o salário para atingir o valor do salário mínimo obrigatório a ser pago. Só que quando o professor vai aposentar, ele não aposenta nem pelo salário mínimo, ele vai aposentar pelo salário de contratação. Então uma série de direitos foram tirados. Por que eu digo que é um sonho do patrão? Primeira coisa é o seguinte, ele não precisa mais do Congresso, ele vai acabar intermediário. Ele sabe que no Congresso, embora ele compre os deputados, ou financie deputados, senadores, para se aprovar uma lei no Congresso, há uma pressão muito grande da nação, de todos os setores. Então você não aprova uma lei com facilidade. Porque se aprovasse uma lei com facilidade, ele não traria essa lei. Aliás, essa lei eles já tentaram aprovar várias vezes. Então não precisa mais de parlamentar ou de legislação. Eu disse isso numa plenária, numa audiência pública do Senado Federal, diz o seguinte, o que eles querem é acabar com a legislação dos trabalhos, o intermediário que é o parlamentar e o Congresso que gera uma lei. Você vai fazer, não importa se a lei é boa, se a lei é ruim, se a minha caneta vale mais do que a lei. Para se fazer uma lei no Brasil demora de 15 a 20 anos, a maioria das leis, a não ser aquelas de profundo interesse de certos grupos que têm capacidade financeira, que ela passa muito depressa. Quer ver um exemplo? O Supremo Tribunal Federal já estava tomando uma decisão de caráter de repercussão geral, que é o caso do aviso prévio proporcional, que daria 120, 150 dias de aviso prévio proporcional. O patronato corre ao Congresso Nacional e faz uma lei em 15 dias e implementa uma lei do aviso prévio proporcional em 90 dias. Então, quando há esse tipo de interesse, automaticamente resolve. Então, não há... Por que isso? Ataca profundamente os dirigentes sindicais, mas ataca profundamente os advogados. Sabe o que dizia José Hermínio de Moraes em 1930 sobre os advogados? Porque eles não queriam cumprir a lei de férias de 15 dias. Eles diziam que a lei teve que valer só para quem trabalha na administração. O operário não tem direito a isso, por causa daquele mesmo argumento que dizia lá o Pupo. Então o Zé Hermínio de Moraes denunciava que em São Paulo teria se tornado uma verdadeira e criminosa indústria por parte de advogados sem escrúpulos que orientavam os trabalhadores a pedir indenizações pelo descumprimento da lei, valendo-se da insanável ingenuidade do operário. Quer dizer, os advogados também naquela época parece que não tinham boa fama, porque hoje já dizem que os advogados trabalhistas têm uma fama muito grande. Diz que tem aquela famosa petição de copy-paste, né? De copia integral, só troca as coisas de cima e seja o SCC, se colar, colou, e aí a indenização que venha. Ou seja, na verdade, vai mexer com toda a parte jurídica, vai mexer com os tribunais, porque os tribunais não poderão mais fazer o exercício do tratado normativo que tenha os tribunais do trabalho, perfeito? E também vai acabar com o Ministério Público do Trabalho. Por incrível que pareça, algozes do movimento sindical, tal qual o Ministério Público do Trabalho, que equivocadamente vem perseguindo o sindicato nas suas arrecadações, uma série de outras atitudes,
para uma denúncia do sindicato para com as empresas, é um tempo de 2 anos para você ter o processo fechado. Um trabalhador anônimo que denuncia a cláusula de contribuição assistencial, no dia seguinte o sindicato já está sendo chamado e sendo processado para ver como é que vê a cláusula de assistencial. Nós vivemos isso cotidianamente, nós já os enfrentamos. Mas, nesse momento, são aliados nossos. Nos propõe o Ministério Público do Trabalho que utilizemos as imagens dos dirigentes sindicais do Brasil inteiro para defender o acordado sobre o legislado. Contra o acordado sobre o legislado. É uma crítica, eles são fervorosamente contra. Imagine se essa lei valesse. Nós assinamos com o patrão que faremos a contribuição assistencial. Não pode o Ministério Público processar nenhum sindicato. Ou seja, tem um monte de coisas envolvidas em torno disso tudo. Mas o principal mesmo é que a grande coisa do acordado sobre o legislado é para reduzir direitos. E que nós temos na legislação, seja na Constituição, seja na CLT ou nas leis infraconstitucionais, o que nós temos é o seguinte: você não pode fazer nenhum acordo menor que a lei. Aliás, um dos artigos da CLT diz: se no acordo individual, patrão e empregado, sem a anuência do sindicato, sem a assessoria do sindicato ou dos advogados, o trabalhador assinar algo abrindo mão de direitos, é inválido esse acordo, é nulo de direito, porque a lei não permite que nada menos do que a CLT. Então, dentro dessa coisa, nós dizemos o seguinte: por que é que não fazemos as negociações para melhorar aquilo que provavelmente você, como patronato, acha que esteja errado na CLT ou na legislação para produzir alguma coisa? Toda vez que eu pergunto ao patronato o que efetivamente ele quer mexer na CLT, ele não diz. Ele diz que o trabalhador custa muito para ele, e isso não é um problema de CLT, isso é um problema de reforma chamada tributária. É como que você sustenta a Previdência, tem uma série de outras conversas, não tem nada com a relação capital e trabalho aqui dentro da CLT. Então, por isso que nós nos colocamos contrário a essa legislação. Achamos que o 444, 468 e o artigo 9 da CLT já nos garante toda a liberdade tranquila de negociação com o patronato e com todas as circunstâncias necessárias. Acho que, para abrir a conversa, seria essa a minha primeira intervenção. Primeiramente, Neto, muito obrigado pela palestra. Eu creio que para os advogados, estudantes de direito, ficou bem esclarecido aí. Passo a palavra aqui para o nosso convidado, Dr. Paulo Azolim, do Sindicato dos Advogados do Paraná, para suas considerações. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, a gente tem que parabenizar a todos nós, né? Eu mesmo saí lá do meu estado, vim correndo aqui, porque é difícil encontrar um evento desse, num nível desse, de tanta gente interessada. E nós, advogados, temos a obrigação de melhorar o Brasil. Só que eu quero tocar numa ferida aqui, que chama-se OAB, que é a nossa mãe. A OAB tem um artigo no estatuto dela que é lei. E lá ela diz que quem paga a OAB não contribui com o sindicato. Ora, o que a OAB tem que ver com o sindicato? Ela não faz homologações. Ela não participa nas negociações. Ela enfraquece a classe dessa maneira. Então, colegas advogados, vocês acham que sindicato não é um órgão ou uma instituição importante para vocês, mas vocês estão bem enganados. A única instituição que pode vir fortalecer a classe, que pode vir dar apoio à classe, defender o advogado empregado, mesmo o autônomo, que eles chamam de sócios, e não pagam nem o INSS dele, que a hora que ele terminar a carreira dele, ele vai estar velhinho, sem aposentadoria, nem do INSS, é só o sindicato. Nós temos que melhorar a nossa mente e fortalecer a classe. Nós somos pior que os professores. Fazem um barulho danado, nunca ganha nada. Sindicato
dos Advogados é a instituição protetora dos advogados. E ela é legitimada para isso. Por isso eu quero parabenizar o Paulo Fernandes, a todos que promoveram esse evento, porque é difícil lidar com a nossa classe. E quando fala advogados, então, eu mesmo quando sentei lá, que pediram para mim tocar, colaborar, eu mesmo olhava para mim e falava, puxa vida, como é que eu vou falar para meus amigos que eu sou presidente de sindicato? Mas não é isso, não. É um espírito de colaboração, fortalecimento da classe. Um exemplo só para todos vocês. No nosso estado, no Paraná, falta juízes a todo momento. Daí vai juiz substituto lá, escreve o que quer numa sentença que já estava pronta. A OAB denuncia? A OAB faz alguma coisa? Não vim aqui criticar a OAB, mas vim aqui alertar os advogados. Fortaleça seu sindicato, que ele pode te proteger. E eu tenho certeza que está aberto, né, Paulo? Sindicato para todos participarem. Muito obrigado pela atenção e obrigado pelo convite. Queria agradecer aí a presença, doutor. O senhor veio lá de Curitiba prestigiar a gente. E eu creio que já podemos encerrar, né? Então, estou declarando o encerramento aí do painel, passando para a próxima palestra. Muito obrigado.